Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à cobertura do Amado Mundo do Festival de Cinema de Brasília. Eu vou conversar agora com um dos cineastas e a personagem principal de um dos filmes que está competindo na Amostra de Longas, Xingu à Margem. Estão aqui comigo Wallace Nogueira, um dos diretores do filme, e Dona Raimunda Gomes da Silva, com sobrenome de ex-vice-presidente da República. A gente teve um Josué Gomes da Silva como vice-presidente e personagem principal de um filme que questiona não só Belo Monte, mas questiona o impacto no dia a dia de ribeirinhos, da população que foi e é diretamente atingida por essa obra gigantesca. Queria dar as boas-vindas a vocês para esse nosso papo. É uma conversa sobre o filme, é uma conversa sobre cinema, mas é uma conversa também sobre o Xingu, sobre a Amazônia. Obrigado, Dona Raimunda, obrigado, Wallace. A Arlete foi convidada, não pôde estar aqui, infelizmente. E a você, lembra de se inscrever no Amado Mundo e ativar as notificações para não perder a cobertura do canal no Festival de Brasília, que é feito com o apoio do YouTube. Queria começar perguntando a você, Wallace, sobre o título do filme. Xingu à Margem já é um título que traz uma tensão, né? Já tem quase que um título de thriller, assim, né? Qual é a história que vocês queriam contar com o filme? A gente queria... Eu fiz esse filme, é interessante a palavra amor, né, no seu podcast, no podcast de vocês, porque acho que a primeira sensação que vem quando eu penso em por que, né, realizamos esse filme é amor, é por amor. E quando a gente tem um país que se pensa enquanto progresso, claro que a gente precisa gerar energia. Um país soberano, ele gera energia e exporta energia, né? E o filme não quer discutir isso. A gente não é contra a criação, construção de hidrelétricas, nem nada disso. Mas como é que a gente consegue fazer isso e amar ao mesmo tempo as pessoas que sempre moraram ali? Então, quando eu pensei nesse título, quando a gente pensou nesse título, a gente quis dizer exatamente isso, assim, tá, beleza, vamos produzir energia, mas e o rio? E tudo que o rio carrega as margens dele, né? Um rio é um ser que traz muita vida. Eu escutei esses dias um geólogo, um geógrafo, alguém especialista em rios. E aí ele me falou uma frase que me marcou, que foi: um rio procura o caminho mais sinuoso para chegar, porque assim ele se demora mais naquele lugar onde ele está, que aí proporciona muito mais vida. Sim. E a ausência dele, o que é que produz? Né? A ausência da vida. Então, a gente usa a água do rio para produzir energia, para a gente se sentir um país rico, se sentir mesmo porque ele não produz energia o suficiente do que é capaz de produzir, né? São 11 mil watts de potência, ele produz 3 mil no inverno. São 18 turbinas, do tamanho desse estádio aqui, cada um, mas só funcionam 3. Então, nem a hidrelétrica tem vazão suficiente para produzir a energia que se espera, e nem as pessoas que moravam ali, ou o próprio rio, importou. Por isso que eu acredito que, em se pensando na produção de energia, o que gera essa energia foi colocado à margem. Se pensou em tudo, menos nisso. E muito menos nas pessoas que moram à margem dele. Sim. Então, esse nome, ele vem um pouco dessas diferentes margens, né? Não é? Dona Raimunda. Posso chamar só de Raimunda? Pode, eu até gosto. Então tá, vou pular o Dona aqui então, Raimunda. Não sou dona de nada, sou filha do dono. Raimunda, você teve uma vida completamente impactada por essa hidrelétrica, né? Perdeu a casa para a hidrelétrica. Seu marido tem um AVC dentro do escritório da concessionária, responsável pela usina. Teve a casa queimada, né?
E o cinema vem, esse filme vem contar a sua história, contar essas histórias. Que medida isso ajudou a senhora a lidar, você a lidar com esses sentimentos todos, assim, e manter viva também a memória do que você e outros moradores, outros ribeirinhos, enfim, a população local passou e passa com a hidrelétrica? Olha, a ancestralidade, os ancestrais, os espíritos da floresta. Quando diz o rio, a imagem somos nós e o rio está lá. Então, a magia da água fazendo seu barulho na porta da minha casa, e o rio morto, ele significa para mim um espírito vagando. Me sinto assim que não fui totalmente injustiçada, porque eu acredito que a justiça vem do céu, não vem da terra, como se fosse as coisas tinham acontecido da maneira que era para ser. Mas me sinto fortalecida no aprendizado que eu aprendi durante todo esse impacto de Belo Monte, não só comigo, mas com os ribeirinhos, com os moradores da cidade, com os animais, com os humanos e os não humanos. Porque todo mundo foi impactado. Todos que viviam para as margens do rio tiveram que se retirar. Nós não quis sair, nós fomos expulsos. Estou falando de vidas que eu conheço e vidas que eu desconheço, mas estavam lá. E o filme, ele dá uma visibilidade para os olhos das pessoas que não viram, não sentiram. Porque viver é uma coisa, vivenciar é outra. Então eu vivenciei, estou vivendo naquele local. E eu quero que as pessoas, quando vê o filme, eles entendam o que eu estou falando, que não é eu falando de mim, estou falando de nós, deles e daqueles. É isso. Na noite da abertura, você estava vestido de preto. Por quê? Em respeito aos espíritos da floresta, dos humanos e não humanos, que Belo Monte eliminou. Tirou dos seus habitats, tirou da sua convivência, tirou da sua família, deixou os mortos-vivos, deixou os defuntos andantes, em respeito a todos aqueles espíritos que hoje não se reconhecem no seu próprio território. Wallace, o filme fala sobre essa realidade de segregação, né, enfrentada na Volta Grande do Xingu e Altamira, no Pará, em função dessa obra mastodôntica. E, para além dessa história do impacto dessa obra nas vidas, né, como a gente já apresentou aqui, o que o espectador vai encontrar no filme? Sobre quais são as histórias universais que tem nesse filme? Eu vou te pedir uma licença para também dizer que esse filme ele é fruto de uma pesquisa de 10 anos bancadas pelo Vídeo nas Aldeias, que é uma escola indígena, é uma escola de cinema para indígenas, ou se especializou nesse segmento, né? É uma instituição de 35 anos, dirigida pelo Vansan Carelli, e uma equipe fantástica junto, e que culminou nesse filme. E aí as histórias que estão nesse filme, elas perpassam dessa pesquisa de 10 anos, povos indígenas, que é onde a gente se concentrou, e uma pesquisa que se expandiu para o território ribeirinho, e para beradeiros e para altamirenses também, porque o problema era muito grande, né? Ele não só envolvia os indígenas, ali que tiveram na parte do rio 70% das águas sequestradas para o sítio de Belo Monte, que é uma coisa muito complexa de explicar, inclusive, porque o rio, a Volta Grande do Xingu, é uma volta grande do rio feita na pedra. Aí eu gosto de pensar que é um rio de Xangu, né? É um rio da justiça, né? E aí essa volta toda, assim, ela tem 100 quilômetros de volta. As águas saíram daqui, sequestradas, e fizeram uma reta para o sítio de Belo Monte, que fica no final dessa volta. Então, toda essa região aqui, que é um berçário para os animais, para pessoas, para os peixes, para as vidas todas que vivem ali, deixou de acontecer. Então, é um rio, uma das histórias é um rio que não tem peixe, porque a piracema deixou de acontecer. E do lado da represa ali, de Pimental para cima, é o território ribeirinho, que tem peixe podre,
peixe envenenado, peixe onde a água já não é boa para quase nada, porque esses motivos de lixão que não foi feito, né, saneamento básico que foi prometido, mas não foi realizado, vários condicionantes que a hidrelétrica não cumpriu e que deveria já ter cumprido há muitos anos, assim, né? Então, essa história de não ter peixe gera, né, uma escassez. E essa escassez faz com que as pessoas precisem do dinheiro da hidrelétrica para sobreviverem. Cria uma dependência, né? Cria uma dependência. Então, do ponto de vista indígena, a gente viu ali um enfraquecimento do pessoal com esse dinheiro, né? Eles começaram a brigar entre si. Ou, na verdade, assim, também quero dinheiro, vou abrir uma aldeia. Também quero dinheiro, vou abrir uma aldeia. Os motivos que fizeram essas aberturas acontecerem Sim. São nobres, porque no final das contas vão tirar o rio do pessoal, vão tirar o peixe, vão tirar tudo, mas não vai deixar nada. Então é muito bom que Flávio Dino agora tenha dado participação de lucro para os indígenas. Muito bom. Assim, eu acho que é isso mesmo, né? Se for para pensar que isso abre um precedente no país. Mas eu pergunto o seguinte: por que isso também não se estendeu ao povo ribeirinho, que não tem uma FUNAI para eles, que não tem, ao povo beiradeiro? E por que a cidade de Altamira não tem um parque massa, assim, para as pessoas irem? Porque o índice de suicídio entre jovens é um dos mais altos do país. Há alguns anos atrás foi o mais alto, assim, né? São dados que são, né, bem delicados, não dá para ficar falando sobre isso, mas essas histórias que estão no filme. Mas no filme também existe a história de amor, que é a Dona Raimunda, que é essa pessoa que carrega muito amor e que sobreviveu a um câncer, sobreviveu ao AVC do marido. Ameaça de morte, né? Ameaça Tem uma frase sua na sinopse do filme que eu queria lhe pedir para explicar, que é assim, eu vou até ler. O rio Xingu não obedece às leis. Ele vem restaurando e ressuscitando espíritos contra todo o mal a quem o fez. Você pode explicar o que você quis dizer com essa frase? Eu quis dizer, as asas da imaginação, eu voei nas asas da imaginação, me imagino que um dia o rio vai ser livre. Os espíritos da floresta, dos mortos que Belo Monte implantou, dentro daquele paredão, eles vão se libertar. Eu vejo isso porque o rio, todo dia ele dá um soco naquele paredão, dá uma volta morta e segue o caminho que não é dele. Então, eu pensei comigo, isso eu fiz foi uma música. Isso é uma música que eu fiz, em homenagem ao Xingu. Pedindo a força da natureza que faça alguma coisa, porque, como ele falou, a volta grande do Xingu é a área indígena. Mas o lago, onde é o montante do rio, é os ribeirinhos, somos nós. Então, os indígenas têm a água limpa, porque a pedra já filtrou, que a pedra é a melhor, ela filtra, a água já chega neles limpa. Nós, aqui em cima, não teve a supressão vegetal para o dejeto das árvores, está tudo dentro do rio, está tudo embaixo. Então, nós temos o peixe podre, e o que o peixe comia afundou. O índio tem o rio, o que o peixe comia cai no seco. Então, eu imaginei assim, o que eu podia pedir para a floresta. Aí eu fiz essa letra da música. Foi isso. Eu fechei o olho e disse, me inspire, Xingu. Preciso que você faça alguma coisa. E comecei a dizer que o rio Xingu ele não obedece leis, porque ele é fora da lei, que a lei não tomou as providências necessárias para ele ser um rio livre que ele sempre foi. E meu pensamento levou essa letra da música. Aí quando eu digo que com o seu machado no profil, separando o mal do bem, é quando eu digo que o rio, ele não precisa estar para lá porque as pessoas querem. O rio nasceu livre, ele tem que vir para cá porque aqui é o canal dele. Que nem eu também penso um dia de ser dona da minha terra, tenho o sonho da reforma agrária, para mim morar na terra, que a terra não é de ninguém, a terra é de todos nós. Mas ter o direito de cultivar uma coisa que eu faço ali, como eu explico no filme, a metade da folha. Entendeu? Se você não tiver um documento, eu chego aqui, eu pergunto quem é você. Você diz, mas eu não sei se você não me mostrar a sua identidade. Então, isso eu quero um dia ter esse privilégio de ter o papel
para dizer que ali é meu. Porque eu trabalhei 15 anos, o governo me deu um chute e saiu de lá, porque é a terra da União, ainda continua sendo. Mas o trabalho que tem em cima daquela terra é meu. É o meu suor que está ali. É a minha cultura, é meu pertencimento àquela terra. Então, nesse pensamento, eu fiz a letra da música. Fiz uma música pro Xingu e homenageei a ele. Como é que chama a música? Eu falo assim que ela é um espírito da floresta, cantando comigo. Aí eu falo assim, hoje aqui no Xingu, o sol não apareceu. Relampeou, o trovão zoou, a mãe terra respondeu. Que é o trovão e a chuva, né? Quando chove aí, veja quem vem saudar seus filhos, a chuva. Para molhar a minha planta, me dar, sei lá, para progredir, para fluir. Veja quem vem saudar seus filhos. O rio Xingu não obedece leis. Ele vem restaurando e ressuscitando espírito e reparando todo o mal que eu fez. Seja quem for, não tem direito. O rio Xingu se zanga como quem? Baixa seu machado em um duplo fio, separando com a justiça o mal do bem. Aí eu digo, Xingu, Xingu, você é o rio fora da lei. Xingu, me inspira o bem viver. Porque eu quero um dia ver ele. Eu quero ver os pássaros ter alegria. Eu quero ver a cigana voltar para o seu lugar. Que isso vai ser difícil porque as ilhas acabaram. Cigana é pássaro de ilha, estão na margem. Elas não são de margem. Sim. São de ilhas. E aí foi isso. Me inspirei no trovão. Embaixo de uma sumaúma, que eu tenho uma árvore muito bonita na minha terra. E sempre que eu estou assim, meio agoniada, que eu nunca fico triste. Quando eu estou triste, eu canto, para não esquecer que eu não quero tristeza no meu mundo, no meu viver. Porque a tristeza me deixa mais velha, eu não quero ser velha. A idade chegou de mim, uma velhice jamais. Então, é isso. Muito bom. Olha, essa é a primeira vez que você esteve na Volta Grande do Rio Xingu, foi há 10 anos, e você rodou um curta lá, a última volta do Xingu. De lá para cá, o que mudou na região que você agora com o documentário você mostra de uma maneira diferente? Uma transformação do tempo, né? O documentário, ele... Por isso que eu digo assim, que é uma pesquisa, né? Que essa pesquisa levou muito tempo mesmo. Mas o filme, ele não tem esse caráter de ficar comparando, olha como era o Rio agora. Tem gente que ficou até me cobrando hoje sobre por que você não fez um drone mostrando a hidrelétrica, por que aquela coisa horrível e tal. E realmente eu não quis, a gente não quis filmar a hidrelétrica bem filmada, com um dronezão e tal. Apesar de uma das primeiras cenas do filme ser uma campanha do governo, falando de como o desenvolvimento e a tecnologia andam juntos, né? Aquela coisa assim de marketing de governo mesmo. Mas o filme, ele não tem esse compromisso, diria, de mostrar de como o rio era bonito e agora o rio deixou de ser bonito. Então, olha como tinha tanto peixe, agora não tem. São coisas muito sutis dentro da dramática, dentro da dramaturgia desse filme, porque o que interessava mesmo pra gente era tentar retratar o melhor possível, da melhor forma possível e da forma mais humana possível a condição dessas pessoas que ficaram completamente perdidas depois de Belo Monte. E não é gratuito, assim, sabe? Foi uma ação coordenada e projetada para que as pessoas ficassem meio inseguras, ficassem sem perspectiva, porque quando a hidrelétrica chega, ela emprega metade da cidade. Então você tem pais que têm filhos que trabalham para a hidrelétrica, você tem netos que trabalham para a hidrelétrica, você tem um monte de gente, e as questões sociais elas vão ficando meio escanteadas. Então eu me ative a gente, né, interessava mais esse lugar onde era o mais difícil mesmo, que é aquilo que não dá para provar de uma maneira categórica de que, se o suicídio aumentou naquela região, como é que você vai dizer que tem a ver com a hidrelétrica? Se seu João teve um AVC no escritório da hidrelétrica, por que foi a gente que provocou o AVC dele? Sim. Ele estava doente já? Ele estava com... Não sei, ele teve... Né? Qual é a pressão dele? Como é a pressão dele? Como é a saúde dele? Ele não aguentava mais pressão, estava velho. É muito fácil. Como é que você prova isso? Claro. Agora, peixe tinha, peixe não tem.
O governo está começando a prestar muita atenção nisso e a Norte Energia já está sofrendo retaliações por conta do governo. Devo dizer, você viu isso? De que a hidrelétrica está sendo... Eu repostei isso ontem no meu story. Antes de ontem, de que a hidrelétrica está sendo obrigada a rever o ideograma de consenso e a vazão. Porque é ela que controla a vazão desse rio de 100 quilômetros de rio que estava muito baixo. As águas estavam ficando quentes, o peixe tá pegando ar, assim, ó. Eles não estão aguentando, os próprios peixes não estão aguentando. E aí, para compensar isso, está se colocando tanque. Mas o rio está deixando de ter profundidade para colocar os tanques de peixe. Sim. E a água está quente. Como é que os alevinos que vão sobreviver a isso? Não sobrevive. Não. Então, isso é uma crise que eles perderam o controle. Perdeu-se o controle daquilo. Eles começaram com alguma coisa que não conseguiram terminar muito bem. Não foi por falta de aviso, Não né? foi por falta de aviso. Remunda, você disse que esse documentário mostra a luta da vida contra a morte. Por quê? É porque, gente, a vida contra a morte, porque, olha, hoje os defuntos vivos estão lá. As pessoas morreram para suas situações de atividade. Mas são troféu. Só estão lá. Não dá conta de não dá conta de botar comida na boca. Então, é uma coisa assim que eu fico perguntando aonde está a justiça desse país que vê tudo isso e não faz nada. Porque as pessoas estão ali mortas. Morreu para todas as atividades. Para tudo só ficou ali aquele mausoléu de carne morta. E eles mesmos se declaram defuntos mortos, defuntos vivos. E a classe que eu falo, que são os defuntos mortos, são os pescadores, que são mesmo ribeirinhos, que todo pescador ribeirinho que mora na margem, e os carroceiros, que era o que era muita carroça para pegar o nosso produto. E era barato, era um custo bom. E hoje a gente mora, eu mesmo tenho uma casa quase 8 quilômetros, né? Você mediu aquela vez? Na margem do rio. E eu pago R$60 para chegar na minha casa, coisa que eu levava minhas coisas no colo. Pegava na mão, na beira do rio e levava. E essa luta contra a morte contra a vida, as pessoas pendengam. Eles não vivem, entendeu? Eles não estão vivendo, eles estão vivenciando a vida do sofrimento. A gente vivencia o sofrimento deles e eles vivenciam a nossa vida querendo ter uma vida igual a nossa. Querendo andar, querendo ter o livre-arbítrio de falar. E tem deles que nem fala mais, não fala. Porque teve uma vez você abriu a cabeça, está uma borracha no cérebro, que nem a séria. Então, esse aí é uma coisa que não me sufoca. E eu não posso fazer nada. E posso. É isso que eu ia falar, tá fazendo, né? Estou fazendo o que eu posso, o que eu não posso eu tento fazer. Para ajudar essas pessoas. Que quando eu falo dos atingidos, dos invisíveis de Belo Monte, eu estou falando de mim também. Mas não é eu dizer, eu estou assim. Não estou, eu estou andando. Eu estou viva, eu estou lutando. Por mim e por aqueles que não podem falar ou andar. Ou chegar em alguém que tenha direito de posse de dizer faz isso. Sim. Porque a pessoa, quando vai por exemplo, o Vicente vai para Altamira, que é do Ibama, mas ele não tem o gargalo que a gente precisa. Entendeu? O Ibama, ele é o órgão licenciador. A Norte é o construtor. E nós somos morador. Então, essas três coisas, quem deu a licença para o construtor tem que cobrar dele o que ele não fez, que era para ser feito, que está no PBA. Ele não fez. Então, se ele não fez, eu sempre cobro o TAC para eles. O que é isso? Eu estou numa terra produtiva, festo, mas eu planto, eu colho, mas eu não tenho acesso à cidade no meu produto. Porque eu não tenho água, eu não tenho carro. O meu carro é o barco. O barco não anda por cima de pedra. E quando o rio seca, da cidade para minha casa, é 20 minutos. Mas quando o rio está seco, é 4 horas e meia. A diferença é muito grande. Então, ver isso para mim é a vida e a morte de braço dado. A vida andando e a morte puxando. Entendeu? Então, esse duelo, né? É um duelo, é um cabo de aço. Agora, que histórias que você gostaria de ver contadas sobre o Xingu no cinema, sem ser essa? Xingu tá livre. Ele livre. Isso é que eu queria ouvir um dia. Se eu não ouvi, mas eu acho que meus netos ainda vão ouvir. Porque o som da água, que nem eu morava no pé de uma cachoeira, eu dormia com aquele som da água. E eu tinha uma curiosidade que era muito antiga de ver um dia um rio parar. E ele para, meia-noite, a cachoeira para. Olha. Eu fiquei sem ar.
Foi muito rápido, mas ele para. Meia-noite a cachoeira fica quieta, que nunca tive cachoeira ali. Então aquilo me emocionava toda vez que eu ouvia aquilo, a cachoeira. Meu pé de vida aqui pertinho. E hoje eu estou surda. Eu não ouço a música da água. E quando eu vejo a água, o banzeiro, que a gente fala que o banzeiro, que até ali a gente fez um livro, o banzeiro é o rio se contorcendo. O rio tendo um AVC também. Porque cada vez que ele bate lá no paredão de Pimental, para fazer aquela volta morta, para voltar, para entrar no canal de derivação, ele está pulsando, ele está morrendo também. Entendeu? Porque aquilo era uma beleza, de você ver a água passar, tranquilo e calma. Hoje não. Eu não entendo a cabeça do ser humano. Porque a água é um bem maior que tem na face da Terra. Sem água, sem a Terra, não existe planeta, não existe ninguém. Sim. Ninguém não vai viver submerso. E as pessoas que têm condição, que estudou para saber o que é bom, o que é ruim, só faz o que é ruim, esqueceu o que é bom. O que é bom é preservar, é plantar, é colher, é viver. E não vivenciar a vida do outro. Porque eu não sei qual é a sua profissão, mas você hoje está aqui nessa mesa sentado, num lugar bacana. De repente alguém chega em você, pega no seu braço, sai daí aqui nesse lugar. A partir de hoje você vai carregar pedra para fazer uma construção. Você perdeu seu mundo, o seu chão sumiu. E você não pode reclamar. Porque você é processado por calúnia. Então é isso que aconteceu com a gente. Então por isso que eu digo, é um cabo de guerra, uma peleja da vida contra a morte. Sim. Wallace, como é que você vê o papel do cinema hoje diante dessa urgência climática e social ao mesmo tempo, né? Que as duas coisas estão muito ligadas em vários lugares do país, como por exemplo no Xingu. A gente tem, né, uma leva aí. Tem o filme do Gabriel Mascaro, que se passa na Amazônia. Tem, de alguma maneira, ali o Kleber Mendonça coloca umas capivaras ali no filme dele. Nossa, muito bom, gostei muito. Vida longa. Tomara que ele traga o Oscar. Mas assim, poxa, imagina. Toda linguagem, ela carrega em si um ato político. É tanto que a Palestina está vivendo o que está vivendo. Deixar de falar a própria língua, né? Uma opressão política. Como os indígenas que casaram com soldados da borracha, que foram proibidas de ensinarem a língua para os seus filhos. E aí daí na Volta Grande você não tem a língua materna do pessoal porque as mães foram impedidas de ensinar. Então a língua, a palavra, o verbo, ele carrega em si um ato político que é do existir. Se eu penso que o cinema ele retrata a existência, eu acho que é de uma responsabilidade também nossa, que a gente costuma sobrecarregar os povos da floresta nessa responsabilidade, né? De, por favor, fiquem lá, mas mantenham a floresta de pé, enquanto que a gente está aqui, super legal, ganhando uma grana, vivendo na cidade que também não é mais saudável para ninguém. Que depende daquela floresta. E que depende daquela floresta lá. Então, assim, eu penso que quanto mais tivermos obras que falem sobre o quanto a natureza, o quanto somos a natureza, né? Porque eu lembrei do Ailton Krenak, do Ailton, que ele fala assim, é engraçado, a gente fala de natureza humana como se a gente não fizesse parte do planeta Terra. Aí tem todas essas teorias de antropoceno, de não sei o que lá, de holoceno, não sei, essa coisa de que agora a era humana, ela crava uma cicatriz na Terra que pode ser vista do satélite, né? Como a muralha da China e tal, né? Só que agora... E o desmatamento, né? Só que agora é desmatamento, mineração e a gente acaba, eu acredito, que desrespeitando a própria pedra, que é de onde nasce o linho, que é de onde vem a vida, e a gente pega essa pedra e transforma em IA. Os indígenas lá no Nordeste estão tentando lutar contra um data center, porque a gente já sabe,
né? E acho que isso ficou escondido por muito tempo, mas hoje a gente já sabe que gastam muita água. E essa data center vai para o meio do sertão, onde não tem água. A cidade não tem água. E esse data center vai ter, assim, milhões e milhões de litros de água por ali. Então eu chamaria, é um chamado mesmo, assim, para que a gente tenha no Brasil um cinema cada vez mais engajado, cada vez mais político. Como o próprio Festival de Brasília se coloca, né? É um festival super engajado, Super, assim. Nossa, eu já rodei com outros filmes de ficção. Tem um filme de ficção agora rodando, tá em Berlim, tá em Vancouver. É um curta-metragem de 17 minutos. E é a primeira vez que eu venho pro Festival de Brasília, que meu filme entra. E eu tô muito feliz com isso, assim. E eu espero mesmo que o festival continue com esse caráter muito corajoso, porque para colocar o nosso filme para rodar em Brasília enquanto estreia, falando de um problema que é um calo nacional que a gente precisa olhar, porque é nosso, foi a Sim. gente que construiu. É muita coragem. Coragem de vocês também de ter rodado. Parabéns a você, falar senhora de novo, você, Raimunda, você, Wallace. Parabéns, Arlete, que não esteve aqui com a gente, outra diretora do filme, Arlete Juruna. Boa sorte para vocês, estão na mostra competitiva e é isso, vida longa ao filme, que mais e mais pessoas recebam as mensagens que vocês estão passando. Obrigado pela entrevista, valeu. Obrigado Eu também que por ter agradeço. convidado a gente. Obrigado. E a você, lembra de se inscrever? Pode, claro, Posso fazer só uma pergunta para dona Raimunda? por favor. Dona Raimunda, a senhora acha que acaba ali em Belo Monte toda essa destruição? Essa coisa de Belo Sangue que tá chegando. Fala um pouquinho sobre isso. Né? Não tenho muita propriedade para falar disso, porque está para baixo, mas é a mesma coisa, assim. Belo San é uma assombração. A Transamazônica foi um inferno, Belo Monte fez a fogueira e Belo San vai terminar de pegar fogo, se for o caso, né? Que, para mim, ela está funcionando. E Belo San a Belo Monte foi... desde o começo eu ouvi sempre falar, e acredito nisso, que Belo Monte foi uma cortina de fumaça para fazer a energia, gerar energia para mover as máquinas de Belo San. Então, não é mentira, porque a coisa está fluindo. E eu sempre falo que se Belo San vai fazer o trabalho dela lá com dinamite, sei lá o quê, e eu morava mais ou menos 60, 70 quilômetros fora do barramento, antes de eu ser atingida, e quando implodiu uma bomba da barragem para quebrar uma pedra daquela, que é muito menor que a pedra lá do Ouro, as minhas coisas caíam da prateleira. Olha. O chão tremia. E eu morava numa ilha em cima, uns 60, 70 quilômetros, não lembro. E o cachorro, uma vez, 5 horas da manhã, o meu cachorro caiu na água. Porque ele endoidou, que teve que amarrar até ele terminar de morrer, porque ele ficou doido. Da pancada que deu pra lá, nós se acordamos, achamos que tinha afundado nossa casa, nossa ilha, e indo embora. E isso era essa distância. E Belo San, de Pimental, é só 7 quilômetros. Então, é Belo San que vai implodir Pimental. Não vai aguentar o balanço da terra. E a terra já não tem mais a vontade que tinha. A vontade que ela é entrelaçada. A terra era úmida, a terra era unida. As raízes uma eram nas outras, assim, ó, segurando suas árvores, assim. Que se você passar a mão lá, qualquer lugar da Amazônia no chão, você vê que todo mundo está unido. Raiz para todo lado, você não sabe quem é quem. É um segurando o outro. Mas não é essas coisas profundas. A árvore mais profunda que tem na Amazônia é a Sumaúma. Essa que mora comigo lá no meu terreno. Então, eu vejo assim que a gente está perto de um desastre sem comparação. Se Pimental, Belo San, fazer essa implosão, falando, eu acredito muito que Pimental vai baixo. Porque se fosse Pimental no lugar de Belo Monte, eu diria que não. Porque Belo Monte é uma construção bem caprichada. Mas Pimental não é. Onde barrou o rio, eles começaram botando terra. Meu marido é operador de terraplanagem. Eu vi construir a barragem de Tucuru e sei que não era daquele jeito. Quando a gente invadiu o paredão, já invadiu o paredão também, com o Mandurucu, sei lá o quê, a gente sabia que eles estavam fazendo tudo errado. Eles iam com a caçamba e jogavam o rio Canhangá, iam com a caçamba e jogavam o rio Canhangá 24 horas, até que eles conseguiram, quando abriu o canal, deram um ar para lá e foi que conseguiram. Então, isso me preocupa muito hoje. E eu estou falando isso aqui, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu posso ser a próxima vítima, por conta de falar demais. Que lá a lei do silêncio É o permanece. que impera, né? Mas eu acredito plenamente que a barragem de Pimental não aguenta o balanço de uma bomba, de uma implosão na pedra
maior que tem naquela região, que é a Pedra do Ouro, que é no Galo. Então, me preocupa muito isso. Eu penso isso dia e noite, porque o tanto de vida que tem para baixo, vida humana e não humana, não dá para conferir. Sim. E não tem como sair. Não tem como, porque não tem espaço. Os morros... ele ouviu Dona Alvina falar, uma indígena antiga da margem, dizendo que se ela escutar uma zoada qualquer, ela corre para a serra. Porque ela também disse isso para mim. Ela vê todo dia a morte, passar no leito do rio, dizendo para ela a qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora. Então ela também é uma indígena muito sábia e ela sabe do que está dizendo. Mas eles não têm coragem de falar, tem medo de ser a próxima vítima. Aliás, Belo Monte, quando chegou, ele marrou, ele amordaçou as pessoas. De 41 mil pessoas atingidas, eu fui a única que cheguei à Polícia Federal para fazer minha queixa. Só tem essa queixa na polícia, que foi a minha. Que surgiu, que eu ainda não morri, ainda, graças a Deus, e a caneta de Aline Brum e a Arlente Lino Clareto, que foi quem escreveu a história, vítima de uma guerra. E aquela história ali, aquela frase, vítima de uma guerra, você não imagina por onde eu já andei por causa daquela frase. E ninguém disse que não aconteceu uma guerra, mas aconteceu sim. Na minha vida aconteceu e na vida de muitos outros que estão lá. Aquela guerra ali foi real. E ela continua. E pelo que você está dizendo, infelizmente não vai ser a última, né? Pelo Não visto. vai. Não vai porque o interesse do ouro, a ganância do ter é muito grande. As pessoas não se importam com as outras, querem saber que ele tem, o resto que se dane. E é isso que vai acontecer quando puxar esse ouro. Porque o ouro é um enigma da terra, o ouro é um espírito. Por isso que ele está profundo. Se ele quisesse ser exposto, ele estava na flor da terra. Ele não quer. Sim. É um espírito vivo, é uma veia. A gente tem muita que imaginar assim, que a terra já vem muito ao longo dos anos sendo violentada. Na palavra certa, sendo estrupada mesmo, é isso que é a verdade. E isso tem que acabar um dia. Se o homem não acaba, a natureza acaba com ele. Sim. Se ele não para, a natureza vai ter que parar ele. Que a vida das águas, da terra, é isso que é a força maior. E a água é um dos seres vivos que nos mantém vivos e mantém qualquer ser nessa terra. E é um líquido precioso que deveria ser tratado com respeito, e não é. E o rio tem mãe. E a mãe chora por ele todo dia. Todo ser vivo tem mãe. E o rio também tem. Muito bom, gente. Parabéns de novo pela coragem de vocês. Você, por ter vivido isso tudo, tá lá, seguir resistindo. Ele me contou, antes da nossa entrevista, que é a sua 8ª vez em Brasília, todas ligadas ao ativismo. Há uma perseverança de uma vida melhor. O mundo é bom. As pessoas que estão ocupando ele, que são... É que tem que aprender a ser ocupar bom. de uma maneira diferente, né? Exatamente. O mundo nunca vai deixar o sol, não vai deixar de nascer 7 da manhã porque fulano é ruim, não. Fulano tem que ver que o sol nasce. Ele bom ou ruim, ele tem que entender que ele não é dono do mundo, ele é filho do dono. Enquanto ele não respeitar o seu pai, sua naturalidade, ele não vai ter paz, nem vai dar paz para ninguém. É isso. E Wallace, parabéns também a você por trazer essa mensagem. Obrigado, gente, novamente. E a você, por favor, lembre-se de se inscrever no Amado Mundo, de ativar as notificações e acompanhar a nossa cobertura do Festival de Cinema de Brasília, que é feita com o apoio do YouTube. Obrigado.